Preservação de acervos bibliográficos. Parâmetros e práticas. Apresentação. Sabemos que a interação com outros indivíduos é importante para a manutenção do nosso bem-estar e saúde mental. Para este fim, podemos fazer videochamadas com nossos familiares e amigos. Para manter a saúde do corpo em dia, podemos assistir aulas de exercícios físicos que não exigem os equipamentos sofisticados das academias e assim nos colocar em movimento. Para aproveitar o tempo livre em casa, podemos colocar em prática aquele projeto engavetado, fazer a leitura daquele livro esquecido ou participar daquele curso interessante. Com o objetivo de compensarmos nosso afastamento dos locais de trabalho, a Universidade Federal da Bahia, UFBA, tem pensado em alternativas. Assim, o Sistema de Bibliotecas, SIB, também tem desenvolvido estratégias nesse sentido. Contando com a expertise de sua equipe, propôs a elaboração de planos de teletrabalho. Desse modo, cada um irá desenvolver atividades remotamente e com segurança. O Núcleo de Preservação da Biblioteca Universitária de Saúde, professor Álvaro Rubim de Pinho, BUS, também elaborou a sua contribuição e, por meio deste material de apoio à aprendizagem, dissemina informações para a preservação dos nossos acervos. O que vamos discutir? Vamos discutir assuntos que estão incluídos no conceito de salvaguarda. Este é como uma grande área que abarca muitas frentes de estudo e de ações distintas, como um guarda-chuva, que também envolve os 3 conceitos que trabalharemos bastante nesse curso, contemplando o nosso tema e servindo de estímulo para as nossas reflexões. A preservação, a conservação e a restauração agem como meios para se alcançar um fim, que é a salvaguarda, ou seja, a proteção de forma integral do nosso patrimônio. Portanto, aqui temos um mini curso que foi desenvolvido para disseminar algumas informações teóricas sobre como funciona a dinâmica dos parâmetros de preservação de acervos das bibliotecas, principalmente as coleções bibliográficas, e alguns estudos de caso para também entendermos como funciona um pouco da prática. Mas gostaríamos de ir devagar, para poder detalhar cada um desses termos antes de abordarmos mais especificamente os assuntos citados, pois muitas vezes eles são novos para cada um de nós, principalmente se não estamos habituados a trabalhar com práticas de preservação, certo? Os conceitos. Os conceitos mais importantes são 3. Esse tema tem 3 palavras muito comuns, mas que causam muita confusão entre seus significados. E apesar de estarem diretamente relacionadas entre si, são bem diferentes: preservação, conservação e restauração. Vamos embasar nosso entendimento nos conceitos adotados pelo Conselho Internacional de Museus, ICOM. Então, o que cada um significa? Preservação é um conceito mais relativo às políticas e procura prever e proteger de diferentes perigos possíveis, tais como a destruição, a degradação, a dissociação ou mesmo o roubo, e normalmente se aplica a um conjunto de bens. Conservação significa um conjunto de medidas e ações que tem por objetivo evitar e minimizar futuras deteriorações ou perdas, ou interromper um processo de deterioração, e podemos aplicá-lo em um bem ou um conjunto de bens. Restauração
consiste em intervenções aplicadas quando o bem já tiver perdido uma parte da sua significação ou função, devido a deteriorações ou a alterações passadas, e normalmente se aplica a um bem de forma individual. Os conceitos mais importantes e sua inter-relação. A preservação dos acervos começa desde a elaboração da política de aquisições dos documentos, se preocupando, por exemplo, com onde e como ficarão armazenados e expostos, quem será o profissional responsável por ele e que tipo de segurança pode ser oferecida. A conservação deve seguir critérios de prevenção de danos e, quando ela falha, pode-se reparar esses danos com ações pequenas e reestruturantes bem rapidamente. A restauração deve ser a última alternativa, pois sua interferência é a mais profunda, a menos discreta e constantemente altera a originalidade e integridade do documento. Explicando mais detalhadamente. Agora, podemos explicar também que estamos aqui tratando dos aspectos mais abrangentes sobre a preservação de acervos, ou seja, vamos trazer noções sobre como o microambiente e o macroambiente influenciam a saúde do acervo, por que os danos acontecem, como os danos acontecem, como evitar e como interromper o avanço dos danos, sem precisar que sejamos necessariamente especialistas nessa área. Mas antes, vamos relembrar como chamamos cada parte dos livros, para que você compreenda melhor a nossa linguagem. Pasta. Cabeceado superior e inferior. Lombada. Componentes internos da lombada. Revestimento. Folha de guarda posterior e anterior. Cortes superior, externo e inferior. Miolo. O ambiente das bibliotecas. O ambiente das bibliotecas e suas coleções. As bibliotecas estão entre as instituições que abrigam nosso patrimônio, e o maior volume desse conhecimento encontra-se em acervos impressos, também chamados acervos gráficos ou bibliográficos. Para preservarmos essas coleções, alguns critérios devem ser seguidos, como temperatura, umidade relativa, intensidade e incidência de luminosidade adequados, controle de acesso, etc. Bem, se partirmos para analisar mais proximamente os ambientes das bibliotecas, temos um panorama geral em que esses fatores estão acima dos níveis indicados para a saudável manutenção dos acervos. Consideraremos aqui os acervos de livros, folhetos e periódicos na forma de jornais e revistas. A análise desses fatores é muito importante para termos uma visão nítida dessa questão, pois é preciso saber o que podemos encontrar para saber o que buscaremos quando estivermos em nosso ambiente de trabalho. Vamos analisar? Os danos aos acervos bibliográficos são causados por diversas fontes, mas agora trataremos das mais comuns. Vamos entender um pouco de como cada um dos fatores abaixo pode influenciar e danificar os exemplares. Dividimos esses elementos em dois grandes grupos para ajudar no entendimento. Observe. Macroambiente, físicos, luminosidade, temperatura, umidade. Químicos, poluição atmosférica. Ambientais, ventilação, poeira.
Microambiente. Químicos. Acidez do papel. Biológicos. Insetos, fungos, roedores. Humanos. Manuseio, transporte, armazenagem. Macroambiente. Quando falamos de macroambiente, nos referimos ao ambiente do entorno da instituição. Dificilmente poderemos anular os fatores a ele associados, mas podemos diminuir o dano que eles são capazes de causar. Vamos entender quais são esses fatores. Vivemos em uma cidade cujo clima é muito úmido, em torno de 79%. A temperatura é alta, em torno de 28 graus, e a incidência de luz, lux, é intensa, com pelo menos 10 horas por dia, segundo dados do Instituto Meteorológico Brasileiro, 2020. Essa combinação de fatores físicos gera microdegradações, que acaba por convergir para romper as fibras que compõem o suporte dos documentos. Então, temos saturação da umidade, ou seja, o excesso de água e consequente fragilização do suporte, somado à alta temperatura, que propicia o desenvolvimento de micro-organismos que se alimentam de componentes do exemplar, da cola, de revestimentos, do próprio papel, etc. E adicione também a incidência de luminosidade, que além de fragilizar e romper microscopicamente as fibras, também esmaece as cores, ou seja, desbotamento do documento, logo, a perda das informações contidas nele. A poluição atmosférica, principalmente a proveniente da queima de combustíveis fósseis, é o fator químico mais comum e é bastante perigoso. Normalmente, ela é consequência do trânsito de motos, carros e caminhões em grandes ruas e avenidas na proximidade das bibliotecas. Ela é responsável por uma grave degradação nos documentos. Esse processo químico pode parecer um pouco complicado, mas perceba como tudo ocorre numa espécie de efeito dominó e resulta num produto muito perigoso que atuará sobre o documento exposto à sua ação. Observe o esquema abaixo. A poluição emitida contém dióxido de enxofre, SO2, que quando entra em contato com o oxigênio, O, da atmosfera, se transforma em trióxido de enxofre, SO3. Por sua vez, ao reagir com a água, H2O da atmosfera ou do próprio exemplar, resulta em ácido sulfúrico, H2SO4. Na maioria das vezes, os prédios das bibliotecas são adaptados para abrigar as coleções e não construídos com esse fim. Por causa disso, a atuação dos fatores ambientais é potencializada. O nosso clima exige que as coleções tenham climatização mecânica, ou seja, ar-condicionado para controlar temperatura e umidade do ar. Na falta dele, a solução é abrir as janelas para facilitar a ventilação do ambiente. Contudo, nem sempre esse fluxo é suficiente para renovar o ar entre as estantes, que, por sua vez, nem sempre estão ou podem estar posicionadas de modo a favorecer esse fluxo. Por outro lado, às vezes entram grandes massas de ar que podem derrubar exemplares mais leves e trazer poeira para dentro das bibliotecas. Essa poeira é danosa e poluente por ser constituída de micropartículas, que são abrasivas e arranham as superfícies, mas principalmente elas são cortantes e podem causar pequenos rompimentos de fibras e, consequentemente, fragilizar o documento, além de ser um problema estético e de saúde para os próprios usuários e profissionais.
Estudo de caso 1. Esta foto mostra a capa de um livro que sofreu danos por incidência excessiva de luz. Observe a diferença da cor da aba da capa que ficou protegida. Ação de poeira, com fuligem e micropartículas que causaram abrasões e cortes na superfície da capa. Microambiente. Além do que vimos sobre o ambiente mais amplo e suas adversidades, é importante que também tenhamos atenção sobre os danos que são causados no espaço mais imediato que envolve os livros, o microambiente. Desde a própria composição dos exemplares, que remete ao fabrico, até os seres que os circundam, os humanos e prováveis insetos, fungos e roedores, os perigos ainda são muito grandes e esses agentes podem causar danos irreversíveis, que levarão muito mais rapidamente esses exemplares à mesa do profissional conservador restaurador. Da mesma forma, não podemos nos enganar, acreditando que o microclima seja um tema simples, pois dentro de um mesmo prédio podemos encontrar vários microclimas diferenciados. Vocês lembram que falamos a respeito do efeito dominó relacionado aos fatores do macroambiente? Pois bem, aqui não será diferente. E, por exemplo, a quantidade de luz tanto pode interferir na degradação do papel, quanto compor um ambiente propício para a proliferação de pequenos roedores. Assim, isso pode ser amenizado com uma janela a mais no ambiente, que seja aberta ou desobstruída por meio do reposicionamento das estantes em paralelo à fonte de luz, permitindo que esta chegue nas regiões mais afastadas. Os acervos que estamos discutindo têm em sua composição materiais orgânicos e eles têm grande inclinação à degradação, assim como todos nós, a partir do simples contato com o oxigênio da atmosfera. Como não é possível manter os livros sempre em um ambiente livre de oxigênio, ou seja, anóxico, inevitavelmente, esses exemplares serão consultados, estudados e manuseados. Afinal de contas, a primeira missão das bibliotecas universitárias é servir a comunidade. Para isso, vamos entender como essas degradações acontecem no âmbito do microambiente, para mais tarde podermos amenizá-las. Bem, para entender o contexto, é importante saber um pouco sobre o fabrico do papel, o principal suporte nos acervos que estamos estudando. Ele foi bastante modificado ao longo das centenas de anos, desde os primeiros registros de sua produção, à época na China e depois na Inglaterra, com os trapos de linho e algodão, quando se popularizou, até os tempos atuais, tendo a celulose como matéria-prima. A demanda pelos papéis no mundo inteiro foi aumentando muito rapidamente, de modo que não houve alternativa comercialmente viável a não ser procurar por maneiras de diminuir o custo e, principalmente, o tempo de produção. Essas medidas tiveram como consequência direta a produção em massa, mas também a queda da qualidade do papel, pois os ingredientes da receita foram alterados de maneira drástica, mantendo basicamente a técnica e a ideia do produto. Agora, de maneira geral, os materiais têm uma menor durabilidade e uma maior fragilidade, estando mais sujeitos aos fatores de degradação, e essa é a fonte de nossa principal preocupação. Por isso, vamos começar a nossa análise a partir da estrutura do papel, observando sua composição, que é basicamente de materiais orgânicos. Eles têm alto potencial de degradação e grande atrativo como alimento para os insetos. No âmbito do microambiente, o fator químico que mais impacta na preservação do papel é a acidez inerente ao suporte. O que ocorre é que a própria madeira, matéria-prima principal, tem uma carga de lignina,
que é a responsável pela resistência do papel, mas também é um material ácido e que reage a outros fatores como o oxigênio da atmosfera e a iluminação natural e artificial. A lignina também é responsável pela cor amarronzada do papel. Então, o papel craft e o papelão serão mais resistentes, mas serão também mais ácidos. Durante a fabricação, os papéis sofrem um processo de branqueamento, que os torna mais claros, mas também mais frágeis. Além dos papéis originalmente ácidos, existem os neutros e os papéis alcalinos, que contêm uma carga básica para garantir sua saúde por mais tempo. Você sabia que papéis ácidos podem passar sua carga para papéis neutros ou alcalinos apenas pelo contato entre eles? Exatamente por isso que é importante separar o acervo saudável do acervo contaminado, e neste caso, basta que eles não se toquem fisicamente. Você pode isolá-los com uma folha de material neutro entre eles, mas que também terá um prazo de validade. Vamos entender melhor? O pH é uma medida que corresponde ao potencial hidrogeniônico, ou seja, a concentração de íons de hidrogênio. Um papel neutro tem o seu pH em 7. Um papel ácido terá pH menor que 7 e alcalino terá pH maior que 7. O potencial acima de 7 será uma carga extra, uma reserva. Assim, com o tempo esses íons vão se soltando e, consequentemente, vão deixando o suporte, e ele se acidifica naturalmente. Os fatores de degradação justamente são os responsáveis por acelerar esse processo. Então, vamos seguir nossos estudos e agora nos deter um pouco em outros riscos aos quais os acervos das nossas bibliotecas estão sujeitos. É bastante importante falarmos sobre os fatores biológicos, insetos, fungos e roedores. Estes seres podem causar grande dano em curto espaço de tempo. Eles tendem a acumular-se em cantos mais escondidos e, graças ao nosso clima tropical, se reproduzem em ciclos mais frequentes. Os insetos sentem muita atração pela constituição física dos livros e revistas, se alimentando de componentes como a cola, o revestimento, as tintas e o miolo. Esses insetos são muito pequenos e a maioria não passa de 3 centímetros de comprimento. Por isso, fique atento aos danos nos materiais e aos vestígios, como pós, fezes, cheiros característicos e outras alterações, pois nem sempre os inseticidas comuns são eficientes ou suficientes. Vamos ver características e fotos dos insetos e os respectivos danos que são capazes de causar. Por exemplo, as traças, baratas, cupins e brocas, de acordo com publicações do Laboratório de Biodiversidade Entomológica da Fiocruz. Traças ou peixinho de prata. Quando larva, ela tem um casulo que a acompanha e na fase adulta desenvolve escamas, 2 longos filamentos anteriores e 3 posteriores menores e não apresentará asas. 2. O dano causado pode ocorrer em superfícies que se tornam ásperas e corroídas. 3. Ou buracos irregulares no papel. 4. Normalmente perto de locais com tintas ou colas ou por caminhos que levarão a esses materiais, como lombadas e capas. Baratas. Mesmo apresentando asas, a maioria delas não voa. Seu ciclo de vida é longo e pode chegar a até 12 meses. E os tipos mais comuns que encontraremos são chamados de francesinha, oriental
e de esgoto. As baratas são onívoras, ou seja, comem de tudo, e se encontrarem livros sujos de comida e adocicados, serão ainda mais atraídas. 5. Fique atento, pois este animal é particularmente perigoso à saúde humana. As suas fezes, 6, podem estar contaminadas por bactérias, fungos e vírus, que, como sabemos, sobrevivem por algum tempo nas superfícies. As fezes podem ser reconhecidas pelo formato de pequenos grânulos de cor preta ou marrom e normalmente ficam amontoadas nos cantos das paredes, que é por onde elas andam. Cupins. Estes insetos costumam estar nos andares térreos, pois ali logo encontram a sua fonte de alimento, a celulose. Os livros também funcionam como esconderijos protetores da luz e da umidade, 7 e 8. Por esse motivo, é comum vermos capas e arquivos intactos por fora e por dentro um extenso dano e perda de informações. As suas asas surgirão no período de reprodução, quando os veremos mais facilmente, mas não se engane, eles estão ativos o ano inteiro. Por isso, fique atento também às suas fezes, que são montes de bolas muito pequenas, granulados e de cor castanho claro. Encontrar fezes em tom castanho escuro normalmente significa que são mais antigas e que aquele grupo está desativado, mas sempre investigue os vestígios. Para não confundir as formigas com os cupins, observe algumas diferenças. O cupim tem antena reta, asas com tamanhos iguais e abdômen contínuo. A formiga tem antena com dobra, asas com tamanhos diferentes e abdômen pinçado. Brocas. Muitos tipos de besouros atacam os livros em busca de celulose, mas este é um dos mais comuns em bibliotecas. As larvas são pouco avistadas, pois vivem em túneis de materiais duros, focadas em acumular energia para a fase de pupa. Os adultos, já como besouros, 9, não passam de 3 milímetros de tamanho, são capazes de voar e não costumam viver em grupos. Fique atento, a broca pode ser facilmente reconhecida pelo furo bem redondo que faz nos livros, 10, e pelo resíduo que elimina de suas ações danosas, que é diferente dos cupins, pois a broca elimina um pó bastante fino, como um talco ou grânulos bem diminutos e de cor castanho claro. Controle de insetos. Até aqui, já podemos perceber que os insetos têm hábitos e características físicas diferentes entre si, e com essas informações, já é possível fazer a delimitação do problema, eliminando algumas possibilidades entre os tipos de parasitas que podem estar atacando o acervo. Desse modo, conseguiremos orientar as nossas ações futuras de combate aos insetos. Caso perceba o dano, mas não seja avistado o inseto que o causou, sugerimos a utilização de uma opção que tem se mostrado muito eficiente: as armadilhas para insetos. São folhas com um adesivo poderoso que fica exposto em cantos mais escondidos do ambiente, no qual o inseto ficará preso quando passar. Ao longo de aproximadamente uma semana, se retira a armadilha e então se analisa as presas. Tenha bastante cuidado e atenção com o adesivo, pois ele é muito pegajoso e, se entrar em contato com roupas, pele ou acervo, a sua remoção é muito difícil e requer a utilização de solventes químicos. Bem, se ainda houverem dúvidas, pode-se enviar um exemplar para análise biológica. Prefira caixas ou tubos rígidos ao invés de envelopes, de forma que ele não sofra achatamento no transporte, o que dificulta a sua identificação.
higienização de vestígios de insetos. Essa atividade consiste em retirar o inseto ou seus vestígios, as fezes ou os produtos de suas ações. Para a maioria dos casos, uma trincha macia será suficiente. Ela deve ser passada de baixo para cima, com ênfase na lombada. Para as partes grudadas, pode-se usar uma espátula pequena ou mesmo um bisturi, com muita atenção para não remover partes do suporte acidentalmente. Uma borracha natural deve remover as mais difíceis, e pó de borracha natural em movimentos leves e circulares para os exemplares mais delicados. Se não conseguir remover os vestígios, reserve o exemplar e envie ao profissional responsável pela conservação dos mesmos na sua instituição. Cuidado para não esmagar os animais, pois a hemolinfa, o sangue dos insetos, juntamente com os nutrientes e excretas, penetram nas fibras do papel e, além de terem difícil remoção, degradam o suporte pela sua acidez e favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Atenção! Sempre use os EPIs, máscara, luva, óculos, jaleco, no mínimo, até mesmo para avaliar o estado de conservação do exemplar. Proteja-se sempre. Fungos. Eles agem decompondo a celulose do papel e se aproveitam da combinação favorável, pouca luz, elevada umidade do ar e alta temperatura para se desenvolver e multiplicar. Se quisermos combater esses micro-organismos, é ideal manter a temperatura do ambiente em torno de 21 graus e a umidade em torno de 55 graus, ou garantir boa iluminação e ventilação. Existem vários tipos de fungos que atacam as coleções gráficas, e estes podem estar presentes em todas as partes dos exemplares, nas capas, nas folhas e na lombada. Também notamos que não é possível identificar uma unidade ou tipo de fungo. Isto somente é possível quando já estão mais desenvolvidos e multiplicados. Controle de fungos. No caso de ter janelas como alternativa para ventilação e iluminação, outras pragas podem se aproveitar da oportunidade para se infiltrar no acervo. Deve-se proteger as janelas com telas, e para controlar a incidência de luz, pode-se instalar cortinas ou filtros de radiação nos vidros, dando preferência à luz difusa ou indireta. Caso seja preciso uma avaliação mais minuciosa ou haja suspeita de contaminação por fungos, pode-se usar a luz UV para acusar a sua presença no exemplar. 13. Observe à direita a amostra em luz comum e em luz UV. Perceberemos que alguns tipos de fungos vão gerar danos mais profundos e mais difíceis de remover do que outros, ou mesmo nem será possível remover os vestígios totalmente. Mas eles aparecem mais ou menos pelos mesmos motivos e serão combatidos de forma muito semelhante. Por isso, não fique muito preocupado com a identificação do tipo de fungo. Nesse momento, essa não é uma etapa tão crucial quanto no caso dos insetos. Higienização de vestígios de fungos. Ao higienizar o material com fungos, é muito importante fazer isso em ambientes reservados para não espalhar esporos e contaminar outros exemplares. Essa atividade consiste em remover as colônias e seus danos, e para a maioria dos casos, uma trincha macia é suficiente. Ela deve ser passada de baixo para cima, com ênfase na lombada, ou aspirando mecanicamente com tecido protetor no bocal. Nas partes mais resistentes, pode-se usar uma borracha macia ou pó de borracha em movimentos leves e circulares, no caso dos exemplares mais delicados. Se os vestígios ainda persistirem,
Isole do restante do acervo. Reserve e envie o exemplar ao profissional responsável pela conservação dos mesmos logo que possível. É raro o fungo ser eliminado completamente, por isso é preciso manter rondas frequentes para monitorar o estado de latência dos esporos e a sua reincidência. Atenção! Sempre use os EPIs, máscara, luva, óculos, jaleco, no mínimo, até mesmo para avaliar o estado de conservação do exemplar. Proteja-se sempre. Roedores. Esses animais costumam estar mais próximos à rua ou a fontes de alimentação. Os livros, via de regra, funcionam como matéria-prima para aquecer os seus ninhos. Os roedores trituram e picotam as folhas e capas de papel, plástico, couro, enfim, para construírem seus ninhos em locais aquecidos, úmidos e protegidos da luz. Eles reproduzem-se muito rápido e um único casal pode gerar quase 5.000 filhotes. Além do dano aos papéis, os ratos são transmissores de doenças graves ao homem, como leptospirose, peste bubônica e tifo. Por isso, tenha muito cuidado. Desconfie da presença de roedores se também encontrar fezes com cor escura, preta ou marrom, no formato de pequenos feijões pelos cantos das paredes, que é por onde eles costumam andar. Por isso, sempre investigue os vestígios e fique atento para não confundir com as fezes da lagartixa. Ela tem a urina no estado sólido e cor branca, proveniente do ácido úrico em uma das extremidades. Inclusive, a lagartixa é predadora de insetos e até mesmo de pequenos roedores. Humanos. Você pode não desconfiar, mas da mesma maneira que o homem é quem pode salvar os acervos dos danos que vimos até aqui, é ele também o indivíduo que mais gera prejuízos, e isso ocorre durante 3 momentos críticos: manuseio, transporte e armazenagem. Vamos ver mais detalhadamente como isso ocorre. Manuseio. Os danos são comportamentais e ocorrem no momento em que o usuário ou profissional lida com os exemplares com as mãos sujas. 14. Ou quando deixam alimentos ou objetos cortantes próximo. Livros mais fragilizados pela idade ou condições de armazenamento precisam de atenção quando forem abertos para a leitura, para não romper costuras ou haver descolamentos de partes. É preciso atentar também para a forma como viramos as páginas, pois elas rasgam muito facilmente. Outro problema gravíssimo e comum é a marcação com canetas esferográficas, hidrográficas e lápis. Não se consegue retirar essas tintas sem tratamentos profundos que irão fragilizar outros aspectos do exemplar, além de serem cargas ácidas sobre o suporte. Transporte. Durante a movimentação, o exemplar pode cair das mãos do usuário ou pesquisador, pode ser colocado de modo descuidado, amassando ou rasgando suas partes em bolsas ou mochilas, ou ainda pode ser acomodado nos carrinhos das bibliotecas com superlotação ou esvaziados demais. No primeiro caso, acaba havendo sobreposição, desgaste das partes por atrito, 16, deformação por não se conseguir acomodar adequadamente e ainda podem escorregar e sofrer quedas, deformando e rompendo partes, 17. No segundo caso, os livros verticalizados precisam ser bem apoiados para não amassarem ou sofrerem deformação em seu formato ao escorregar para os lados. Eles devem ser apoiados por outros livros maiores e na horizontal ou por bibliocantos. Armazenamento. Ao armazenarmos de maneira incorreta, principalmente nas estantes, submetemos os exemplares a diversos danos.
18. Observe a imagem ao lado. Há livros apertados e sobrepostos, sofrendo deformação e podendo cair e romper suas partes. A. Ao serem removidos, provavelmente serão puxados pela lombada, o que ocasiona o rompimento dessa área. B. Observamos livros sem apoio e em processo de deformação na estrutura. Além da questão estética, essa falta de apoio vai causar rompimentos das partes dos livros. C. Podemos perceber que diversos livros precisam de reparos e restauro. Consequentemente, à medida que não oferecemos o tratamento adequado, isso significará a perda de partes que estão se soltando. Conclusão: os fatores convivem e se somam. Os danos que vimos ao longo do curso normalmente se somam e não existem isoladamente. Por isso, todos os fatores vistos são mais perigosos do que podemos pensar a princípio, pois quando se unem, ficam mais poderosos e as formas de tratamento ficam mais limitadas, inclusive por se relacionar com os elementos do próprio suporte. Um tratamento pode sanar um problema, mas pode criar outro. Por exemplo, podemos imaginar um documento antigo que precisa de tratamento aquoso para desacidificação, mas o profissional percebe que a tinta é solúvel em água. Podemos encontrar um livro que está muito fragilizado pela ação devastadora de insetos, mas mal pode ser manuseado sem romper-se em inúmeros pedaços, formando um verdadeiro quebra-cabeça. Ou pior, podemos nos deparar com problemas que ainda não têm solução, como, por exemplo, os livros que sofreram excesso de umidade ou foram vítimas de algum evento de sinistro com água e não foram tratados adequadamente. Eles sofrem um processo de compactação de suas folhas, formando uma massa unitária, um único bloco, impossível de ser aberto novamente, até então. Combatendo maus hábitos. Muitas vezes temos a intenção de consertar o livro, o documento ou o periódico com ações que estão às nossas mãos, como usar fita adesiva para prender folhas ou cobrir revestimento com papel contact, sem nos darmos conta de que a médio prazo essas ações significam um dano profundo ao livro e muitas vezes irreversível. Ou temos hábitos relativos ao uso do exemplar, que são ações comuns e difundidas, mas que não são adequadas, ocasionando danos ao documento, como, por exemplo, usar clipes para marcar as folhas ou sublinhar com caneta um parágrafo importante do conteúdo. Mas a partir de hoje, vamos nos tornar mais atentos a esses maus hábitos. No começo não será fácil, é verdade, e os repetiremos ainda algumas vezes, mas com a prática e a atenção, conseguiremos construir novos e corretos hábitos, melhorando nossa relação com o livro e contribuindo para sua longevidade. A partir daí, podemos também observar e educar as pessoas ao nosso redor, criando um desejável efeito dominó. Vejamos então quais são as ações mais importantes. Lembre-se, o papel é permeável e, portanto, vai absorver sais, água e principalmente a gordura da nossa pele e de alimentos ou locais sujos com os quais tivemos contato. Por isso, sempre lave e seque bem as mãos antes de manusear os livros ou documentos. Fique atento ao estado do livro. O ideal é lavar as mãos também após o manuseio. Não utilize fitas como durex, crepe, contact e similares em capas, rasgos ou folhas soltas, pois elas contêm um tipo de adesivo ácido e de difícil remoção, que em curto prazo causará manchas e acidificação do papel. O ideal é utilizar fitas neutras como Filmoplast P90 ou 3M. Observe a semelhança da composição de materiais apropriados. O mesmo vale para as etiquetas informativas. Elas são danosas.
fotocópias exigem uma abertura e pressão muito além do que a estrutura dos livros costuma suportar. E além disso, a luz emitida é muito forte e reage quimicamente, acelerando os processos de degradação. Ao passar as páginas, não umedeça os dedos na língua. Isto é um risco à sua saúde, pois o livro pode estar contaminado com fungos, bactérias, vírus ou até mesmo inseticidas, e é também um dano ao livro, pois a nossa saliva é ácida. O papel é frágil por natureza. Por isso, pressões como apoiar os cotovelos, utilizar como apoio de anotações, marcar a página com objetos ou dobrar os cantos das folhas tendem a deixar marcas, romper as fibras e gerar rasgos. Tenha bastante atenção ao colocar e retirar os exemplares das prateleiras. Colocar inclinado ou retirar puxando por partes frágeis, por exemplo, facilmente deforma ou rompe capas, miolo ou folhas. Não deixe alimentos, principalmente bebidas, próximos dos exemplares, pois os menores vestígios, gotas ou migalhas atrairão insetos e ajudará no desenvolvimento dos micro-organismos. Estudos de caso. Estudo de caso 2. Essas fotos mostram danos causados por ações humanas, bem intencionadas, mas sem a informação adequada. Reparo de folhas soltas feita com cola comum e papel seda após sofrer a ação do tempo. 19. Tentativa de preservação, a princípio da lombada e posteriormente da capa e contracapa, com fita crepe. 20. Estudo de caso 3. Fotos de documentos restaurados porque tiveram perda de suporte. Técnica de encaixe. A reconstituição da página é feita a partir do fragmento que foi encontrado e com uma pesquisa de exemplar similar digitalizado. 21. Detalhe de restauração com papel japonês. Nesse caso, o tom do papel é envelhecido, para uma reconstituição mais suave e harmônica da página que teve o fragmento perdido. 22. Estudo de caso 4. Essa foto mostra danos por maus hábitos. O exemplar foi rabiscado de maneira desordenada, sem destacar um conteúdo específico. 23. O que nos leva a supor que foi a ação de uma criança. O usuário deve ficar atento, pois é responsável pelos danos sofridos e pela integridade do exemplar que está sob a sua guarda durante o período de empréstimo do mesmo. Estudo de caso 6. Essa foto mostra a higienização de fungos em exemplar. Esse livro foi armazenado em um local insalubre e fungos se desenvolveram nele. 24. A higienização com trincha macia e borracha natural foi suficiente para esse caso. 25. Encerramento. Revisando o conteúdo. E agora, depois de tantas informações, será que lembraremos de tudo? Qual é a diferença entre conservação e restauração? Qual é o ideal de temperatura e umidade para mantermos os acervos em segurança? Desejamos muito vento em nosso acervo ou o queremos controlado? Quanto mais luz, melhor? Podemos identificar os vestígios dos cupins e das baratas? Provavelmente não lembraremos de tudo, mas de uma boa parte sim, e isso é natural. Portanto, pensando nisso, sugerimos que esse conteúdo seja revisitado posteriormente. Encerramento. Bem, chegamos ao final desse curso e, apesar de não termos esgotado os assuntos, já podemos colocar em prática muitas novas estratégias e ações, contribuindo com a longevidade dos exemplares, dos acervos particulares e públicos. Esse material foi desenvolvido pela museóloga Thalita Veiga Gomes, com suporte e revisão da bibliotecária Flávia Conceição Ferreira
e apoio da Biblioteca Universitária de Saúde, professor Álvaro Rubim de Pinho, e do Sistema Universitário de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia. Para tratar sobre o material de instrução desse minicurso ou para maiores informações, você pode entrar em contato conosco pelos seguintes e-mails: talitag@ufba.br e busdirecão@ufba.br. Agradecemos pela sua atenção. Esperamos que a experiência tenha sido proveitosa. Até breve. Referências bibliográficas.